Bendito é o teu nome, Jesus. Assim como este som, Senhor, o teu povo se une aqui e clama. Nós clamamos nesta manhã pela tua presença. Nós clamamos, Senhor, pelo teu giro. Nós clamamos para que tu fales connosco, Senhor, porque estamos cientes da necessidade que temos de ti, Senhor. Ouve por amor do teu nome, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Ouve o nosso louvor aceito, Senhor. Ouve o nosso coração quando aqui estiver, Senhor, clamando talvez com gemidos inexprimíveis que só o teu Espírito Santo consegue traduzir. Mas, Senhor, ouve e move-te no meio de nós. Não queremos sair deste lugar sem ter tido uma experiência que possamos carregar como alimento, Senhor, para toda esta semana que será dedicada a Ti, Senhor. Move a Tua Igreja, Senhor amado, Espírito Santo. Nada há que possa sair da minha boca, Senhor, ou da boca de qualquer um de nós que aqui está, que possa convencer, Senhor, daquilo, Senhor, que é o Teu propósito para a nossa vida. Nada há que nós possamos dizer para convencer esta Igreja, Senhor, a se humilhar durante esta semana, mas eu creio na autoridade que existe no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo que continuamente contempla o coração do homem e da mulher, especialmente da sua Igreja, Senhor. Por isso eu te peço nesta hora, tudo o que aqui vai acontecer, Senhor, seja para a Tua glória. Perdoa em nome de Jesus os nossos pecados e ajuda-nos a sermos criaturas novas neste lugar. Amém. Em nome de Jesus, tudo entrego nas Tuas mãos. Amém. Sonda a Tua Igreja nesta hora. Ontem, hoje e eternamente. E nesta hora eu creio, Senhor, que Tu queres falar com a Tua Igreja. Amém. Pai, Tu sabes, Senhor, que eu nada tenho a oferecer a quem está aqui, mas Tu tens. E como nós cantamos Jesus nas Tuas mãos, Senhor, que nada saia da minha boca que não venha de Ti. Em nome de Jesus, tudo entrego a Ti. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Irmãos, vamos ficar sentados. Bendito é o nome do Senhor. Como é bom louvar este nome. Como é bom sentir a Sua presença neste lugar. Não só sentir a Sua presença neste lugar, mas sentir a presença de Deus olhando para vocês e sentir, dizer assim: não sou a única louca. Estamos todos sentindo o mesmo Espírito. E assim deve andar o corpo de Cristo, no mesmo Espírito. Não sou dar aplauso em nada, mas entretanto, os irmãos conseguem ler o ditado. Já nos conhecemos. Uma pergunta. Já aconteceu convosco? Estar alguém a falar com alguém? Já nos conhecemos? Conhece de algum lado? Já? Quando essa pergunta é feita, significa que não há intimidade. Porque quando há intimidade, já te conheces já de longe. Amém? Amém. O meu filho, quando chega a casa, ele nem abriu o portão, mas pelo motor do carro já chegou. E mesmo os irmãos, se calhar, eu tenho a certeza que se a vida espontânea a 1 km de distância, não perceber quem é.
Porque nós já nos... Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler primeiro o versículo 13 e 14 e depois vamos ler o de 21 a 23. Então eu pedi a um irmão se levantasse com boa voz e lesse então o versículo 13 e 14 de Mateus 7 e outro que depois lesse 21 a 23, por favor. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Amém? Outro irmão, 21 a 23, por favor. No reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, irmãos. Os irmãos sabem qual é uma das maiores curiosidades do ser humano? Uma das maiores curiosidades do ser humano é saber o seu futuro. Por isso existem signos. Qual é o teu signo, irmão? Comprado pelo sangue de Jesus, não é? Existem signos, há pessoas que dão as cartas, aquelas revistas que dizem os signos do zodíaco que vai acontecer, porque há inerente ao ser humano esta vontade de saber o futuro. E nós nunca vivemos num ambiente social onde a ansiedade, que é exatamente excesso de preocupação com o futuro, estivesse tão presente, até em nós cristãos. Isso, porquê que nós ficamos ansiosos quando a Bíblia diz: vais querer pedir o seu mal? Porquê que nós ficamos ansiosos? Porque nós queremos saber o que é que vai acontecer. E Deus é perito em fazer-nos passar por processos sem nos revelar o final. Mas ignorando agora um pouco a parte dos processos, nós os cristãos devemos nos considerar privilegiados, irmãos. Porque nós sabemos o nosso futuro. Nós conhecemos o nosso destino. Aliás, nós podemos dizer: eu sei de onde eu vim, eu sei em quem eu estou e eu sei para onde eu vou. Porque o sangue de Cristo me garante esta certeza. Se durante esta travessia eu vou passar por processos e vou passar por momentos em que eu desconheço o meu futuro, não me interessa, porque o meu verdadeiro destino eu sei qual é. É com o Pai. Eu não nasci para ficar por aqui, para ficar na semente. Eu conheço onde é que eu vou morar. Eu conheço com quem eu vou morar. Eu conheço a promessa que está sobre mim. E esta promessa, além de muitas outras, é que um dia, se eu morrer em Cristo, o meu destino é o céu, com o Pai, com Jesus e com todos aqueles que creram em Jesus. Nós
conhecemos o nosso destino. E agora lanço-vos uma questão. Por que é que nós conhecemos o nosso destino? Ao contrário de quem não tem Jesus no seu coração e vive à toa. Porque a verdade é essa. Vive à toa. Porquê? Nós conhecemos o nosso destino. Porque houve um Deus, que até uma curiosidade, a Bíblia diz, um Deus que não dorme, mas parece que ele sonha contigo. Parece que ele sonha comigo. Talvez possamos mudar essa expressão por há um Deus que não dorme e que te deseja muito. Há um Deus que não dorme e que se deu ao trabalho de lá no céu ordenar que os cofres do céu fossem abertos e disse: por causa destes que eu desejo tanto, eu vou-me dar ao trabalho, eu vou-me dar ao sacrifício de entregar o meu Filho Jesus Cristo para traçar um plano para que estes, a quem eu desejo tanto, possam ter certeza do seu destino. Porque o destino deles será igual ao destino do meu Filho Jesus Cristo. Assim como o meu Filho Jesus vai vencer a morte, eles também vão. A morte não terá poder sobre eles. Porque depois da sua morte virá outra vez vida e vida e vida com uma abundância que nunca mais acabará. Houve um Deus que se deu ao trabalho de traçar um plano desde Adão, porque ele, apesar de não dormir, ele sonha e ele deseja-te muito. Ele deseja que todos os que aqui estão tenham a certeza do seu futuro, do seu destino, com uma fé inabalável. Irmãos, agora eu pergunto-te, este foi o sonho de Deus, isto foi o que Deus considerou como o mais importante, como a obra mais importante que Ele tinha que fazer, irmãos, maior do que a criação. Foste tu, criar-te a ti. E agora eu pergunto-te, em meio a isto, qual é o teu maior sonho? Nós já conhecemos o de Deus. Deus está perguntando nesta manhã: qual é o teu maior sonho? Eu respondi muitas vezes a essa pergunta dizendo: eu quero ser cantora, quero ser mãe, e até sou cantora, não sou tão mal, mas sou. Até sou mãe. Até um dia que eu percebi que a resposta certa não é essa. O meu maior sonho é viver a minha eternidade com Jesus. Amém. Eu conheci quem eu não conhecia. E hoje eu sei que o meu maior sonho é viver esse amor que eu tenho com Ele. E por isso Deus está nos perguntando: e nós? Já nos conhecemos, igreja? Que saias daqui com certeza do teu destino, do teu futuro, que saias focado nele. Porque uma coisa Deus também nos indica: que este céu que Ele garante a quem vive no seu Filho Jesus Cristo, em primeiro lugar, está acessível a todos. Eu quero vos dizer uma coisa: todos vão para o céu. Todos. Mas há uma diferença. Há uns que vão ficar lá e há outros que vão lá dar um pulinho, encarar-se com Deus que negaram e vão ser convidados a sair pela esquerda. Porque Deus diz, mas eu mostrei ao Apocalipse, os que forem separados para
à esquerda não pertencem lá. E é engraçado quando nós pensamos no céu. Por isso ficas a saber, tu vais passar por lá e vais ter cara com Deus. E eu costumo brincar com isto, mas é verdade. Sabe quais são as 3 questões que todos nós nos fazemos? Eu falo para mim, isso é tão verdade para mim de nós. Quando chegarmos ao céu, eu vou fazer essas perguntas de certeza. Quando chegar ao céu, vou perguntar: eu aqui? Consegui? Como? Deus sabe quem eu sou. Uma coisa que eu te quero dizer, irmãos, não te falarem mal de ti. Não te preocupes, porque provavelmente tu és bem pior do que aquilo que eu estou a dizer. E há um que sabe isso. Por isso é que vou fazer essa pergunta. Eu venho aqui, consegui. A segunda, e isso vai surpreender muitas pessoas, tu, aqui. Como é que tu conseguiste chegar aqui? Aquilo que nós achávamos que era o bêbadozinho, a prostituta. Por isso Jesus disse aos fariseus: os prostitutas e os publicanos são passados à frente do reino de Deus. Tu aqui, a última pergunta é: mas onde é que está a pessoa tal? Porque não se trata daquilo que os nossos olhos veem. Trata-se de como Deus te vê. Houve um profeta, Samuel, que fez passar não sei quantos filhos para ungir Jessé, para ungir o rei. E um após o outro ele dizia: aos meus olhos isto é perfeito. E Deus dizia: eu já o rejeitei. Eu quero o pequenote que está cuidando de ovelhas, lutando contra os seus ursos e contra os seus leões, porque um dia vai ser ele a vencer Golias em meu nome. Esse é que tem um coração segundo o meu nome. Portanto, nunca vai ser. E Deus disse a Samuel: cuidado, Samuel, tu és um grande sacerdote, mas Deus não vê como o homem. O homem olha para a estatura, Deus olha para o coração. Por isso esta questão vai ser feita: onde é que está a pessoa tal? Eu não quero ser esta pessoa, irmãos. Não vamos ser esta pessoa que viveu uma vida de aparência e que depois não chega lá. Amém. Aleluia! Mas vamos descansar na verdade de que Deus quer que todos os que aqui estão cheguem lá. Jesus também quis, por isso ele disse, olhando para Jerusalém: oh Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te juntar, veja a ternura, quis eu te juntar como uma galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas. E tu não quiseste. Jesus disse ainda: eu vou, mas atenção, eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, tinha dito. O que é que Jesus está aqui dizendo? Tu podes não ter uma casa neste mundo, podes não ter uma escritura em teu nome neste mundo, mas há uma mansão celestial que tem o teu nome no céu.
Jesus está voltando. Mas é preciso crer nestas três verdades. Existe um céu que está prometido, mas existe um inferno para aqueles que rejeitam este plano que Deus traçou desde a fundação ou antes da fundação dos mundos. E nós, existe esta verdade que Jesus está voltando. Aliás, se eu pudesse de alguma forma dizer, eu acho que ele já saiu lá, só demora um caminho. Estamos preparados, irmãos. Sabe o que é que me acontecia quando eu era mais pequenina? Às vezes, quando eu à noite não sentia barulho nenhum em casa, e como eu estava aí, eu muito cedo, irmãos, aos 12 anos, eu já compreendia o plano de Deus. E tive problemas com os irmãos, estavam com demónios. E como eu tinha medo, o que é que eu fazia quando estava muito silêncio em casa? A primeira coisa que eu fazia era sair do meu quarto e ir ver se a minha mãe e o meu pai estavam em casa. Ai, Jesus ainda não voltou. Hoje eu posso dormir tranquilo, lamentar a bem, Senhor Jesus. Não há riqueza maior do que esta. Não há riqueza maior do que esta. E isto traz-nos ao cerne da palavra de hoje, com o qual Deus me tocou. Primeiro, em Mateus 7, 13 e 14, está a falar de uma porta. Está a falar de uma porta. Cuidado! Jesus está alertando. Oh, povo! Vocês tenham cuidado. Porque a porta é estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são quantos? Muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. A vida com Deus é estreita, irmãos. Há bênção, glória a Jesus. Mas a vida é estreita. E muitas vezes eu já ouvi pregações sobre este texto dizendo: porque o caminho é estreito e a porta é estreita. Não! Vamos tomar atenção ao que a palavra de Deus diz. Primeiro vem a porta. A seguir à porta é que vem o caminho. Nas duas situações. É ou não? Há uma porta estreita que conduz ou que abre o acesso a um caminho estreito. E há uma porta larga que dá o acesso a um caminho largo. Existem duas portas. Quem é que disse: eu sou a porta? Quem é que disse: batei, e abrir-se? Então, se queres seguir este caminho que muito poucos seguem, há uma primeira ação que tu tens que fazer. Tens que chegar a Jesus, pedir permissão para entrar. E isso sabe o que significa? Arrependimento, reconhecimento do teu pecado. E a Bíblia diz, Jesus disse: eu sou a porta, batei, e abrir-se-vos-á. Quem bater tem a garantia de que a porta se abre. Se hoje tu bateres nessa porta, seja para o que for, irmão, para a salvação, para a santificação, para algum pecado que tu precises deixar, qualquer que tu bateres, Ele promete que abre. A única coisa que tens que ter noção é, apesar de nós termos esta ação e de termos este encontro com Jesus, isto não é o suficiente, porque a seguir a abrir a porta há um caminho. A não ser que tu morras ali na porta, como aconteceu com o ladrão na cruz. Ele bateu na porta e morreu logo. Foi logo atenção. Tudo entraste. Passou por meio. Mas está no céu. Agora nós, os que estamos aqui, que já batemos à porta, temos que ter noção que nós estamos agora vivendo o caminho. E é estreito. Mas há outros que batem
E até vos posso dizer, se os irmãos lerem, e está aqui neste texto, dizendo, muitos são os que preferem abrir a porta, lá vai. São tantos, Jesus teve que dizer, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. São tantos, que irmãos, esta palavra dá-me respaldo para poder dizer que se calhar nem todos os que aqui estão vão entrar no céu. E eu estou na segunda. Porque a Bíblia diz que são muito poucos os escolhidos. E além de serem poucos, aqueles que, alguns dos que até bateram à porta, e agora vamos saltar para o versículo 21 a 23, alguns dos que bateram na porta certa, este é o texto que mais me assusta, irmãos. Alguns dos que bateram na porta certa não chegam ao seu destino. Essa conversa, quando os irmãos ouvirem que uma vez salvos para sempre, é mentira do diabo. Senão a porta era no fim, não é? Não. Há um caminho. E é aí que nós vemos, irmãos. No verso 21, o texto está dizendo o quê? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aqui nós estamos a falar de alguém que conheceu Jesus, então o verbaliza. Até prega, como eu estou pregando, irmãos, como eu não quero escrever uma santa, como vocês pregam, os sítios onde estão. Verbalizar Jesus, cantar bem, louvar, formar um grupo de louvor. Não vale a pena verbalizar Jesus se nós não vivemos. E está aqui dizendo, muitos me dirão. Nem todos os que dirão, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas sim aquele que faz a vontade do Pai, sim aquele que permanece no caminho estreito. E no caminho estreito não dá para olhar nem para a esquerda nem para a direita. Os irmãos vão reparar, já fizeram algum trilho? Para onde é que a gente tem que olhar? É para a frente. Se vais vendo a paisagem tu cais. Para a frente daquele caminho. Verbalizar Cristo não serve de nada. Podes ser o maior pregador do mundo. Podes ser o maior cantor do mundo. Se não fizeres a vontade do Pai no caminho estreito, não chegas ao teu destino. No versículo 22 diz assim, agora sim diz, muitos irmãos, isto são pessoas que conheceram Jesus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expedimos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Aqui estamos a falar de pessoas com dom. Com dons que estão descritos na Bíblia. Talvez pessoas que conseguem discernir espíritos diabólicos, pessoas que expulsam demónios, pessoas que fazem milagres, pessoas que usam o nome de Deus com autoridade e as coisas acontecem. Como é que é possível? Será que isto é justo? Chegar ao pé do Pai e ele dizer, eu nunca vos conheci. Como é que é possível? Esta é a situação, o contexto, irmãos, a circunstância que mais me assusta, que é ter passado a minha vida num púlpito, passado a minha vida a pregar, passado a minha vida a ser usada e não conhecer Deus. Por que é que isto acontece?
dizer a estes: eu sei o que vocês fizeram. Vocês pregaram, vocês expulsaram demónios, vocês usaram o meu nome e eu usei-vos a vocês. No entanto, já nos conhecemos. Já nos conhecemos alguma vez? Já nos conhecemos? Porquê é que passaste a vida inteira tentando impressionar-me com os dons que fui eu que te dei? E nunca tiraste um tempo para saber quem era o nome que tu usavas. Por isso eu também só te usei, mas não te conheci. Porque tu só me usaste e não me conheceste. Se isto não gera temor nos nossos corações, nada pode gerar. Deus não nos criou, e isso pode parecer chocante. Deus não nos criou para nos usar. Usar é uma consequência do conhecer. Deus criou-nos para ter uma relação de intimidade conosco. Por isso, no Éden, quando Adão pecou, a primeira coisa que Deus disse não foi uma palavra de condenação, foi: onde é que tu estás? Eu preciso encontrar-te para voltarmos a ter uma relação de intimidade. Onde é que tu estás, Adão? Irmãos, é bom ser usado por Deus. E Deus quer nos usar. Mas isso não pode estar acima de uma relação de intimidade. De um momento em que tu te ajoelhas e tu sabes que o Pai e o Espírito Santo estão ali. Não pode estar acima. Tudo aquilo que nós fazemos nesta vida para o reino de Deus não pode estar acima de um conhecimento direto com o céu. Pode parecer chocante, mas eu questiono-vos. Deus não usa o diabo. Sabe quantas vezes o diabo pensou que estava atacando a minha vida e Deus o estava usando como uma marionete para me abençoar? Deus não usa o diabo. Mas eu tenho comunhão com ele. Trata-se de comunhão. Por isso não te foques tanto em ser usado com dons, com isto, com fazer, com acontecer. Não, Deus não está impressionado com os teus dons. O que impressiona Deus é um coração contrito e arrependido. Isso chama a atenção de Deus. Ele quer que esse mesmo diabo, quando ouvir o teu nome, te respeite por aquilo que tu és em Deus. Ele quer que quando o nome da Vânia, do Carlos, da Nathalie for falado neste mundo, o céu acorde e diga: atenção, estou a falar dos teus filhos, Deus. Amém. Ele quer que nas reuniões secretas que às vezes são feitas, irmãos, em que nos nomeiam, usam o nosso nome talvez para falar, para escarnecer. Ele quer que quando isso aconteça, um anjo esteja lá e diga: Jesus, fala com o Pai porque estou escarnecendo do teu povo. Amém. Por causa da presença que nós carregamos. E já agora, estou quase terminando, deixe-me dizer-vos isso. Eu desafio-te. Uma coisa aí, às vezes nas igrejas acontece isso. À casa uns dos outros falar. Mas fala-se mal do pastor, fala-se mal da irmã tal, fala-se mal do irmão tal. Mas o que é normal acontecer. Somos humanos e estes somos carne. É muito fácil falar mal do teu irmão sentado numa cadeira. Agora dobra os teus joelhos, fala com o teu Deus e fala mal do teu irmão. Quero ver se tens coragem. Quero ver se tens coragem de
dizer o que tu dizes ao teu irmão, dizeres ao Pai de quem tu vais falar. Quero ver se tens coragem de falar do irmão da tua igreja, chegar a Deus e dizer: essa pessoa não presta, Senhor, essa tua filha não presta, esse teu filho não presta. Não tens coragem, pois não. Porque quando o nome de alguém que é filho é nomeado diante de Deus, ele, como Pai, vai agir como Pai. E nenhum pai aceita ver o seu filho escarnecido. Por isso, tem muito cuidado quando abrires a tua boca para falares de alguém, especialmente de alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus. Irmãos, Deus está perguntando: será que nós já nos conhecemos mesmo? Como aqueles dois homens que ali estão. Há um encontro que ali acontece. Jesus está aqui através do Espírito Santo. Tu estás aqui. É um encontro só com duas pessoas. Não pode entrar mais. E Deus está-te perguntando: já nos conhecemos? Tu já me conheces? Tens a certeza que já me conheces? Se queres saber o teu futuro, o teu destino, para onde estás caminhando, precisas saber quem eu sou, porque sobre ti eu já sei tudo. Deus precisa de uma igreja que conheça a sua natureza, aquilo que Ele ama. Precisa de uma igreja que ame aquilo que Ele ama. Deus precisa de um povo que o conheça. Deus precisa de um povo que, quando Ele enviar um anjo, possa dizer, como disse a Daniel durante o jejum: Daniel, homem muito amado, chamou pelo nome. Porquê? Porque os céus conheciam o nome de Daniel. E hoje eu digo que os céus querem conhecer o teu nome. Aleluia. Mas a decisão é tua. Se queres continuar a ser alguém vazio de Deus, que não conhece Deus, ou se queres ser alguém com conteúdo. Mas para teres conteúdo, precisas esvaziar-te de ti mesmo. E esvaziar é dizer hoje: Senhor, eu sou um pecador. Eu sou a razão pela qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Eu reconheço que Jesus é Senhor e que está sentado no trono. E a partir de hoje, seja quão estreito for o caminho, eu vou percorrê-lo para chegar ao meu destino. Tenho medo de o fazer sozinho. Não tenhas. Eu termino com esta palavra que está em Isaías. Por isso é que o profeta disse: vai no teu caminho, que tu vais ter uma voz atrás de ti a dizer-te qual é o caminho. Não é para a direita, não é para a esquerda. Os irmãos já jogaram aquele jogo de estar bandados e começar num sítio e acabar metros mais ao lado, à esquerda ou à direita. É o que Deus está dizendo. É um caminho difícil de prosseguir sozinho, mas eu vou estar atrás de ti. Vai, não vais, chega-te mais para a direita, chega, para ficares na linha certa, no percurso certo, no trilho certo, até herdares aquilo que eu te prometi: uma mansão celestial, uma coroa, o teu nome enrolado no céu e a vida eterna. Precisas conhecer a Deus de uma forma como tu nunca conheceste. Qual é o teu sonho? Manda isto para casa. Qual é o teu sonho? A tua resposta vai dizer se tu o conheces pessoalmente ou não. Amém. Amém? Amém. Chegados a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto a igreja ora, neste momento, porque esta é a nossa responsabilidade, e vamos estar a orar uns pelos outros, eu quero perguntar se neste lugar há alguém para quem Deus é um estranho, para
para quem Jesus é um estranho, talvez só conheça Jesus e Deus através de uma religião, de tradições, etc. Eu quero perguntar se há aqui alguém que, mesmo que já tenha batido à porta, mas que sente que a sua relação com Deus não está como devia. Se existe alguém que hoje quer tomar esta decisão de conhecer verdadeiramente a Deus, de voltar ao caminho e de nunca mais sair dele, eu peço em nome de Jesus que faças um gesto, levantes a tua mão para que nós possamos orar por ti. É o máximo que nós conseguimos fazer, orar, porque o resto da obra é com o Espírito Santo. Enquanto os irmãos fecham os olhos e a igreja ora, eu volto a fazer esta pergunta uma vez mais. Há aqui alguém que quer publicamente assumir que a partir de hoje tem uma relação de intimidade com Deus, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ou quer voltar ao caminho da intimidade com Deus? Eu peço em nome de Jesus, levanta a tua mão como um gesto para que nós possamos orar por ti. Amém. Pai, tu conheces os corações de todos aqueles que aqui estão presentes. A tua palavra foi pregada, Senhor, e eu sei que o Espírito Santo está contendente com os corações. Senhor, possas tu abrir a nossa visão antes que seja tarde demais, começando por mim. Tu conheces melhor do que ninguém. Conheces as minhas imperfeições. Conheces a imperfeição de cada irmão que aqui está. Mas tu também vais encontrar aqui um povo, Senhor, que anseia, que te ama. E que, apesar das suas fragilidades, quer verdadeiramente servir-te, conhecer-te, ter uma relação de intimidade contigo. Pai, se algum coração aqui resistiu à voz do teu Espírito, eu peço-te que tu não dês descanso, até que esta pessoa cumpra a tua vontade, Senhor. Nesta hora que lembramos todos os irmãos que aqui não estão, pedimos a tua bênção especial para todas as atividades que nos propusemos a fazer, Senhor, e que acima de tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, guarda-nos neste dia para a tua honra e para a tua glória. Amém, amém, amém.